Fala, turma do campo! Vamos lá para mais um vídeo do nosso Panorama Matinal. Aqui você fica sabendo tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, questões que impactam os seus investimentos e, é claro, a cotação das suas commodities, sejam elas soja, milho ou trigo. Pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui como é que ficaram os dados ontem. Então a gente tem aí para a soja um dia que foi novamente em queda para o complexo, né? O óleo caiu 1,12% no dia de ontem e hoje vem se recuperando, subindo 1,51%. Pode ser que essa recuperação aqui tenha a ver um pouco com as questões aqui do Brasil, né? A gente tem uma medida provisória indo para o Senado, indo para o Congresso para ser votado, que basicamente vai alterar a tributação e como você compensa esses créditos tributáveis, né? Isso pode impactar no Brasil ficando um pouco menos interessante, né? Hoje a gente é uma origem mais barata e caso essa medida provisória passe, é possível que a gente veja aí o Brasil ficando desinteressante, está sendo uma origem menos atrativa. Por quê? Porque a gente vai ter que repassar esses custos, né? Então acaba pesando principalmente na parte do frete, pelo que eu andei lendo, e também na questão do consumidor interno, tá? Então essas questões impactam bastante pela forma como é feito as compensações, né? Então você tem esses descontos de PIS/COFINS, inclusive até está aberta aqui a notícia, né? Então isso aqui que mexe com o mercado. Lembrando, não está em vigor ainda, mas ela já assusta, né? Falta aqui um pouco de conhecimento técnico na parte de legislação e tudo mais para entender certinho quais são os impactos disso aqui, mas a princípio, pelo que a gente vai conversando, entendendo do mercado aí, realmente é uma tributação que incomoda e pode trazer aí preços, inclusive, mais baixos para os produtores, tá? E acaba impactando a soja e farelo e óleo e afins. Por quê? Porque tende-se a ter menos interesse então das indústrias aí a comprarem porque fica mais caro, você não tem tantos benefícios, né? E, enfim, a operação e a margem acabam piorando e isso causa o quê? Uma menor oferta no final das contas, né? Então pode ser que Estados Unidos esteja realmente refletindo isso no dia de hoje, né? Então, uma alta aí de 1,53% no óleo de soja. Para o grão, ontem a gente teve uma queda também, chegou a estar trabalhando no campo positivo, mas encerrou o dia com uma queda de 0,15% e hoje vem subindo 0,32%, ainda abaixo daquela região dos 11,80, né? Ontem perdeu, fechou a 11,77, tá levemente abaixo. E hoje vem testando então agora como resistência esse ponto do 11,88 que a gente vem comentando, 11,80, desculpa, que a gente vem comentando faz muito tempo, né? Então essa região dos 11,80 a 12 agora vira novamente um teto aí para os preços, né? Parte de farelo, pessoal, a gente teve ontem um dia mais positivo, subiu 1,24% e hoje sobe 0,36%. Refletindo essas questões eu comentei com vocês, né? Menor participação do Brasil no mercado global poderia impactar aí em mais demanda indo para os Estados Unidos e, enfim, lei da oferta e da demanda, né? Se eu tenho mais gente querendo comprar o meu produto, naturalmente que ele venha a valer mais. Parte de trigo, pessoal, o trigo vem caindo, né? Há vários dias, já temos aqui 3, 6, 7 dias consecutivos de queda para o trigo. Trigo que eu comentei com vocês, fechando abaixo dos 6,50, ficaria bem estranho, né? Bem esquisito. A gente poderia esperar ele mais aqui embaixo, né? E de fato foi o que aconteceu. Ontem o trigo caiu 1,75%, confirmou aí abaixo da região dos 6,50. E agora o mercado pode naturalmente vir buscar aqui a região de uns 6 dólares a princípio, tá? Tem algumas ferramentas que a gente pode utilizar para ter alguma ideia melhor de onde que é possível o mercado vir trabalhar, né? E a princípio essa região dos 6 dólares ela é bem contundente, tá? Então até vamos deixar traçado que seria essa linha, retração de 3,38,2 de Fibonacci também, e foi o fundo anterior, né? Uma região bem interessante aqui para o trigo. Então pode ser que a gente veja ele lá. Agora, por que o trigo está caindo, né, pessoal? A gente teve as questões com Rússia, foi acrescido um prêmio
positivo em cima do preço, devido aí à perspectiva de Rússia produzir menos, complicações climáticas, porém agora vem a parte da realidade, né? Que é Estados Unidos produzindo muito bem e começa a colher, né? Então o mercado começa a receber mais ofertas e naturalmente que isso tem um impacto negativo neste caso, né? E a gente também tem outras janelas de outros países que entram também em colheita. O Canadá, inclusive do lado dos Estados Unidos, começa a colher também. A gente tem outros países da Europa que também colhem. A gente tem alguma coisa sendo colhida também na parte de Ucrânia e Rússia. Enfim, o mercado começa a receber essas ofertas, né? E também tem a parte de China. A China também, a princípio, deve ter uma boa safra de trigo. Inclusive estão falando em fazer leilões por lá para tentar segurar um pouco a queda dos preços, ou seja, começa a vir uma oferta mais abundante de trigo e acaba ficando de lado aquela questão que é mais para o futuro, né, da questão climática da Rússia. Então, no momento, o mercado reage ao fato, tá? A parte de físico mesmo, mais ofertas de trigo, preço mais para baixo. Até onde que cai? Eis a grande questão. Então a gente tem aqui algumas possibilidades, não quer dizer que vai lá, o mercado pode muito bem reverter aqui, dar a louca e subir, romper 7,20, pode, mas a princípio, neste momento, o movimento mais propício a ser feito é esse de correção dessa última alta feita aqui desde o mês de abril até agora. O milho, pessoal, o milho ontem caiu 0,73% e hoje vem subindo 1,2%, tá? Também pode estar refletindo essa questão aí do Brasil. Aqui no Brasil, nosso milho ontem caiu mais 1,19%, contrato de julho, desculpa. E aqui a gente tem ele perdendo, né, aquela região dos 57. Comentei com vocês ontem alguma região possível do mercado ir, né, que seria uma projeção dessa lateralização onde ele trabalhou. Então ficaria lá na casa dos 53, 82, 54, tá? Pode ser que haja alguma mudança, mas a princípio, se realmente passa essa medida provisória, a gente teria o quê? Um interesse menor também do mercado interno, faria com que sobrasse mais produto, tá? Então pode ser que a gente veja, principalmente nesse momento de colheita, né? Pensando, tá, essa medida provisória aqui, ela veio para arrebentar com o produtor, tá? Essa é a grande verdade, tá? Então vem aqui, assusta o mercado no momento que está colhendo, que já tem uma pressão de baixa nos preços, né? E a gente ainda tem mais esse agravo aí, né? Então, vamos ficar atento aqui, mas a princípio o mercado poderia sim, graficamente, ir lá na região dos R$ 54,00 por saca. A gente tem aqui uma recuperação também para o óleo de palma. O óleo de palma subiu 1,41 lá na Bolsa da Malásia, já fechou, né? Enfim, movimento de alta. Seguindo o óleo de soja também, né? E a gente viu também uma recuperação ontem no petróleo, que subiu 1,9%. Hoje vem mais tímido, subindo 0,23%. A princípio, o mercado vem apenas corrigindo da forte queda que fez nos últimos dias, né? Lembrando que o petróleo caiu 5 dias consecutivos. Dólar contra as principais moedas do mundo ontem subiu levemente, 0,14%. Hoje, praticamente no 0 a 0. Aqui no Brasil, a gente teve mais um dia de alta para o contrato de dólar. Dólar subiu 0,23%, fechou cotado a 5,30, tá? 5,3016 com as 4 casas. Estados Unidos, ontem subiu a bolsa por lá, renovou máxima histórica. Cara, Estados Unidos é muito forte, muito forte. 1,19% de alta, renovando máxima histórica na S&P 500 e também tivemos renovação de máxima histórica na Nasdaq, que subiu 2,02%. Tá? Inclusive, falando sobre os Estados Unidos, a gente tem aqui um mercado um pouco mais animado com os cortes de juros. Tá? Tivemos uma mudança aí nessa última semana, o mercado continua acreditando que o primeiro corte deva vir ali em setembro, corte de 0,25%, e em dezembro agora o mercado começou a apostar que teremos outro corte. Então, lembrando, né, fazendo uma recapitulação, no começo do ano falava assim 6 cortes de taxa de juros,
Depois foi diminuindo até chegar ao ponto de acreditar-se que nem cortes haveriam, né? Por muito tempo, depois disso, foi aceito que seria feito apenas um corte, principalmente ali em setembro, e agora o mercado já começa a ventilar essa possibilidade de um segundo corte na taxa de juros lá na reunião de dezembro, tá? Então, cortando mais 0,25% para 4,75 a 5. Lembrando que lá eles trabalham sempre em um range, né? Então, isso acaba animando também os mercados. Dá mais fôlego ainda. E aqui no Brasil, mais um dia de queda, pessoal. A gente viu nossa bolsa aqui cair 0,32%. A intensidade dos movimentos elas estão diminuindo, tá? Isso aqui é um bom sinal a princípio, porque em cima de uma região de suporte também, né? A gente viu uma queda que já dura vários dias, a intensidade vai diminuindo e está em cima de uma forte região de suporte. Então o mercado aqui ele pode sim fazer algum tipo de reversão. Agora, caso venha a perder esse patamar aqui, já fica com o caminho mais limpo e daí, meus amigos, próximo suporte seria realmente longe, tá? Bem mais abaixo. Acho pouco provável. Pode acontecer? Pode, mas acho pouco provável neste momento, tá? Então, ficar atentos que essa região dos 120 mil pontos, caso o mercado venha a perder, pode sim dar um desespero, acionar alguns stops aqui e fazer um movimento um pouco mais amplo, tá? Mas, a princípio, não é isso que a gente deve ver aqui não, tá? Aqui, na parte de bolsas, o que a gente tem hoje? Ásia e Pacífico praticamente toda no positivo, com exceção de Xangai, bolsa chinesa, que cai 0,54%. E a gente tem como destaque de alta a Coreia do Sul, que sobe 1,03%. Europa também toda em alta, lembrando que hoje a gente tem decisão de taxa de juros lá na Europa, vai ser 9h15 da manhã, então isso é bem relevante e acaba animando os mercados, né? Provavelmente a gente deve ter um corte de 0,25% na taxa de juros por lá e, de novo, né, o crédito ficando mais barato acaba rodando melhor a economia. O que importa mesmo dessa agenda ali é que a gente vai ver o que vem para o futuro, né? O chamado guidance. O que o Banco Central lá vai trazer? Será que a gente vai ter mais cortes? Qual que é a previsão deles, né? Então, principalmente a declaração aí que a gente vai ter depois da decisão da taxa de juros é o que vai mexer com o mercado europeu. Mas, no princípio aí, temos alta em todas as bolsas e sobe em média 0,6%. Parte de futuros dos Estados Unidos, bem calmo nesta manhã. A gente tem aí S&P 500 e Nasdaq praticamente no 0 a 0. Dólar contra as principais moedas do mundo também no 0 a 0 e temos um dólar contra países emergentes também sem uma direção muito clara, muito próximo da estabilidade. Metais, a gente tem minério de ferro subindo 0,96% no dia de hoje, após vários e vários dias de queda, né, pessoal? Sobe 1% apenas. E o petróleo, enquanto falávamos, subiu para 0,61%. Parte de agenda mais interessante hoje. Então, pessoal, 9h15 da manhã temos essa decisão de taxa de juros. Então, lá na Europa, a gente vai ter 9h30 da manhã pedidos contínuos por seguro-desemprego. Não tende a fazer tanto preço, tá? Porque amanhã a gente tem o dado de payroll, que é basicamente onde saem todos esses dados de emprego lá nos Estados Unidos. Então, esse aqui tende a não fazer tanto preço. A gente tem também pedidos iniciais por seguro-desemprego, 9h30 da manhã. E a gente vai ter... Às 9h45 da manhã, então, teremos a coletiva de imprensa do Banco Central Europeu. Mas o mais importante aqui é às 11h15 da manhã, que é o discurso da Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, tá? Então, aqui ela deve trazer as perspectivas futuras para os próximos cortes de juros por lá. E seria basicamente isso que a gente tem na agenda de hoje, uma agenda interessante, né, pessoal? Bastante dados legais. Lembrando que amanhã vai ser recheado também, tende a trazer bastante volatilidade, que é a parte de payroll, ou seja, os dados de emprego americano, super relevante. Não se esqueçam, pessoal, se inscrevam no nosso canal, a gente publica vídeos todos os dias, temos aí shorts com algumas ideias de operações, inclusive o Robson deixou uma dica muito interessante essa semana, então acompanhem, sigam o nosso canal, deixem o seu
joinha aí no vídeo e lembre-se, comentem qualquer coisa que vocês achem interessante, quais são as perspectivas de vocês. Vocês acham que essa MP vai afetar muito o seu dia a dia, a sua negociação? Como é que está essa questão, né? O que vocês esperam? E se acreditam que, de fato, aí a bancada rural pode fazer alguma coisa para impedir que passe esse projeto aí na Câmara e no Senado. Beleza?